Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, estamos de volta, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. Hoje temos um convidado super especial, um brasileiro que está brilhando lá na Ásia, que já brilhou no mundo árabe, já brilhou em seleções que pouca gente conhece e é um brasileiro que está orgulhando todo mundo, pelo mundo afora. Então, seja muito bem-vindo novamente ao Set Point, nosso grande amigo Sanaê Ramires. Naê, muito obrigado por voltar ao nosso programa agora nesse canal maravilhoso Ataque e Defesa. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Que isso. Eu que agradeço. É sempre bom estar com vocês, né? A gente fez uma amizade já de tempo. E especialmente agora, nesse momento, que é um momento grandioso assim da minha carreira, né? A gente vai estar disputando o campeonato mundial, que começa logo mais. Já estou aqui nas Filipinas, finalizando a preparação. E, cara, muito feliz de poder estar aqui com vocês e contar um pouco de como está esse processo e das expectativas que a gente tem para o campeonato mundial. Show de bola, né? Show de bola. Você que é uma grande referência para a gente, já nos deu muitas lições. Quem quiser assistir o outro episódio, vai lá no nosso antigo canal e vê a entrevista com o Nae, que foi espetacular. Hoje a gente vai falar bastante de Coreia, do como que tá essa expectativa para o Campeonato Mundial, mas antes de falar desses assuntos com o Senaê, a gente vai dar uns recadinhos aqui dos nossos patrocinadores, né, Nae, que a gente... Você conhece nossos patrocinadores muito bem. Então, bom, primeiro a gente vai falar do nosso curso, né? O DNA do Líder Esportivo, que é um curso destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder, aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. E o QR Code vai ficar aqui na tela o episódio todo para você fazer a inscrição e encontrar comigo e Peter Bristotti lá do lado de dentro, né, Peter? Uau, é isso aí, galera. Eu ia falar, seja muito bem-vindo, meu amigo, de volta em coreano, mas aqui eu não vou gastar para a galera não ficar chateada comigo. O Peter que fala 78 idiomas, mas não coreano ainda. Ainda não, tá meio enrusgado ainda. Mas assim como, por exemplo, o Feijão e eu, a gente veio para cá, para os Estados Unidos, tem muita gente que tem a capacidade e o currículo e o que precisa para vir para cá também. Então, se você quiser vir para cá, para os Estados Unidos, trabalhar, estudar, internacionalizar a sua empresa, abrir uma empresa nos Estados Unidos, dolarizar o seu patrimônio, cara, um monte de... E outras cositas más, né, também, você pode falar com o nosso grande amigo Lucas Negrin, da Nexus Next, que vai te dar uma consultoria, uma atenção toda especial para que você possa ter alguma atuação, seja estando fisicamente aqui nos Estados Unidos ou não. Você também pode atuar aqui nos Estados Unidos com a sua empresa, estando no Brasil. Então, QR Code vai ficar aqui na tela, o link vai ficar na descrição do vídeo. Confira lá com o Lucas Negrin da Nexus Next. Isso aí. E ele também pode te dar aula de cavaquinho. Se você quiser começar a tocar samba, o Lucas é um grande cavaquinista. E eu já vi isso ao vivo e a cores. E se você quiser saber como que os grandes atletas de voleibol, como os grandes técnicos de voleibol fazem as suas carreiras, desenvolvem as suas carreiras, entre lá no geraldomaciel.com e veja o trabalho da Team GM através do nosso grande GG Maciel, que o Sanaí conhece o GG muito bem, que é lá de Belo Horizonte, e a galera toda que trabalha na Team GM. Você chegou a trabalhar com o GG, né? Eu trabalhei com ele um pouco, cara. Teve uma época que eu trabalhei como produtor como analista de desempenho para ele, sabe? Que legal, pô, que show. Dos atletas, fazia análise dos atletas, pô, e era atleta pra caramba. Agora não tem nem condição. O GG é um monstro sagrado, né? Tem um PG estatístico para produzir material, muito atleta. É verdade. Eles fazem um trabalho espetacular gerindo a carreira desses grandes atletas, de técnicos, e a Team GM é a maior agência de atletas de voleibol do Brasil, quiçá do planeta Terra.
e região. Quiçá. Da galáxia. E toda essa nossa região aí. GG, grande abraço, GG, Maciel e todo o time da Team GM. Bom, vamos lá. Abraço, GG. A gente tem o Naê aqui com a gente hoje e a carreira do cara, meu Deus, vou te falar, hein? Começou lá no Minas, teve passagem pelo Uberlândia, no Uberlândia Gabarito na época, Montes Claros Vôlei. Foi uma parceria com o Gabarito, mas a gente jogava com os atletas do Minas, a Superliga B. Aí, ó. Nesse time aí, cara, tinha muitos atletas assim que hoje estão aí, o Mike, o Cledenilson, o Davi, que era o oposto do Campinas no ano passado e agora está no São José, o André Saliba, o João Frank, o Marcos, o Nareba, que agora está no Joinville, que teve no São José ano passado. Foi um trabalho muito interessante, cara, foi muito legal. Show de bola. Pô, o Minas é fogo, né? Espetacular. Montes Claros Vôlei, lá na Seleção Brasileira Sub-21, no Al Ain Club, lá nos Emirados Árabes, no Darkulaib do Catar, de novo nos Montes do Catar, não, do Bahrein, né? Pelo amor de Deus. No Montes Claros, lá de volta no Minas, lá na Seleção do Bahrein, na Seleção do Paquistão, no Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes e agora na Seleção masculina da Coreia do Sul. É isso aí. Naê, me conta aí, resumidamente, como foi essa sua trajetória até chegar nessa seleção de primeiro escalão do voleibol mundial. Então, a minha escola, né, formação como treinador, foi toda feita no Minas. Eu tive por lá 15 anos e eu experimentei todos os processos possíveis dentro do Minas, desde de estagiário, analista de desempenho, por muitos anos, e eu fui subindo gradualmente, né, dentro do clube, seguindo a carreira de analista de desempenho e treinador das categorias de base. Então eu comecei ali, na época não era sub, né, era pré-mirim, mirim, infantil, infanto. Então eu fui subindo, graduando junto com a situação de analista de desempenho, e depois cheguei a ser até assistente técnico do adulto em algumas situações também pontuais. Depois, nesse período, né, a gente foi revelando atletas para as seleções brasileiras. O Minas fazia muito tempo que não revelava atleta para não tinha atleta nas seleções brasileiras de base. E daí eu me aproximei do Marquinhos Lerbai e do Percy para entender o porquê que não tinham mais atletas do Minas sendo chamados. E daí eu comecei a entender os padrões que a seleção brasileira necessitava. E aí eu comecei a introduzir esses padrões dentro do Minas, junto com todo o grupo de trabalho lá. A gente começou a quebrar algumas barreiras de algumas situações que a gente tinha dentro do clube, criamos uma metodologia de trabalho próxima da seleção brasileira. E aí eu recebi o convite para ser assistente nas seleções. Depois disso, aí saí do Minas, fui para Montes Claros, ser assistente técnico em Montes Claros, seguindo ainda um pouco na seleção brasileira. Depois eu tomei o rumo de ir para o exterior. Meu primeiro clube foi o Al Ain, como assistente técnico do NUT, do Sydney. Foi minha primeira experiência internacional. Eu não sabia falar inglês, aprendi a falar inglês lá. Então, eu ficava 5 horas por dia estudando inglês sozinho para aprender a falar inglês. E aí a gente foi campeão dos Emirados. E na sequência o NUT não seguiu lá. Eu segui como assistente de um treinador grego. E no mundo árabe, cara, é um desafio muito grande, porque lá o pessoal não tem muita paciência, o resultado tem que ser muito imediato. Então a gente perdeu 2 Copas ali do início, então já mandaram todo mundo embora. Aí eu tive a primeira oportunidade como treinador no Darkulaib, no Bahrein, que é um clube onde tem vários treinadores brasileiros com passagem lá. O Nuti passou lá, o Chuan, que passou lá, foi muito bem. Depois eu passei por lá, o Kakaroto teve lá agora e agora está no Kuwait. Então sempre tem uma escola que tem mais de 10 anos que só treinadores brasileiros passam por ali, e é um clube que tem, apesar de não ter muita grana, mas dá uma condição muito boa de trabalho e de abertura de mercado internacional. Ali do Darkulaib eu fui para a seleção do Bahrein, e aí começou toda a história no contexto asiático, assim, internacional. Então a gente... Naê, desculpa te interromper, mas só para dar um contexto aqui, tem muito brasileiro que trabalha lá no mundo árabe. Qual que é a diferença entre Bahrein, Catar, Emirados Árabes? Qual que é o melhor país para se trabalhar com voleibol lá? Então, a diferença é o seguinte: 2 mercados pagam 3 países pagam muito dinheiro
mas eles não têm uma estrutura tão profissional com relação aos sistemas esportivos, a gestão esportiva, a cultura esportiva. Então, assim, os Emirados, a Arábia Saudita e o Kuwait, eles pagam muita grana. Só que não tem aquela cultura esportiva do processo de médio e longo prazo, da gestão esportiva, da montagem de elenco. Então, assim, é muito gerido pela emoção, e aí você tem que ter um certo jogo de cintura, capacidade de liderança, capacidade de argumentação, de convencimento, para que você consiga manter um trabalho. E em alguns lugares tem até a dificuldade de você fazer um treino com exigência de nível alto, assim, sabe? Então você tem que se adaptar muito ao contexto do dia a dia. Então cada dia nesses países é um dia diferente. No Bahrein, eles já têm uma cultura maior de treinamento, mas tem menos grana. Então, assim, eles te dão eles te dão ali aquele período de médio e longo prazo para você construir os sistemas dentro da equipe, para a sua equipe ir se desenvolvendo gradativamente durante as competições, até você chegar na fase final da competição ali e tá preparado para disputar os playoffs buscando ser campeão. Então, assim, eles já respeitam um processo maior, assim como no Catar. O Catar também tem uma cultura esportiva bem desenvolvida. Tanto é que eles já estão disputando os campeonatos mundiais há muito tempo com a seleção, estão sempre entre os top 4 aqui na Ásia. E no Catar, esses jogadores das seleções são bem divididos entre os clubes. Então, já tem uma mentalidade mais profissional, possamos assim dizer. Alguns outros profissionais que trabalharam no mundo árabe passaram pelo podcast aqui. O Magu, eu acho que ele teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso. O Talmo teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso. E o mundo árabe, cara, tirando o Bahrein e o Catar, eles gostam muito de mudar. Não está dando certo, muda. Não está dando certo, muda. Às vezes você é campeão e eles te mudam. Assim, não tem muita lógica, não, sabe? O processo. Então você tem que ser muito bom na parte de gestão de crise. Você tem que ser muito bom em ter um sistema de treinamento que você consiga produzir muito rápido, ser eficiente muito rápido. Seu time tem que estar jogando bem de uma forma muito rápida. E isso, para mim, foi uma experiência muito boa, que hoje eu consegui construir uma metodologia, eu até falei para vocês no último podcast que a gente teve, que hoje eu consigo, em 3 semanas, colocar o time jogando, sabe? Já com sistemas implantados, assim. Então, isso foi muito bom para mim como experiência, como lidar com pessoas, como direcionar meu processo de liderança com os grupos, o entendimento de cada perfil de atleta, de dirigente. Então, isso tudo me fez crescer muito aqui fora, e hoje eu já uso nesse nível que eu escalei, né? Que é desde ali da seleção do Paquistão, que não é muito conhecida, mas é uma seleção muito forte. E hoje aqui na seleção da Coreia, que depois de 11 anos sem disputar o campeonato mundial, nós voltamos a classificar a Coreia para os campeonatos mundiais. E o ano passado e esse ano, assim, tinha mais de 10 anos que a Coreia não ganhava um título. A gente ganhou uma Copa da Coreia o ano passado, e esse ano a gente ganhou uma Copa do Oeste da Ásia, que foi muito importante, que a gente conseguiu somar muitos pontos assim no ranking da Federação Internacional, e conseguimos até ultrapassar a China no ranking, sabe? Então, assim, está sendo um trabalho muito legal e bem experimentado por essas vivências que eu tive anteriormente. Aí, cara, muito legal. Eu tenho uma dúvida, eu quero voltar. A gente vai falar de tudo isso que você disse, mas eu tenho uma dúvida e já vai ser um gancho para a minha pergunta. Quando você estava lá no Minas ainda, você disse que você foi atrás do Percy, do Marquinhos, que na época estavam com as seleções de base, para trazer os padrões da seleção e as exigências da seleção, né? Por que os atletas do Minas não estavam figurando entre os convocados para a seleção? E isso tem muito a ver com os padrões, as métricas e as metodologias de trabalho. Conta para a gente um pouquinho, então, o que estava faltando naquela época e como que vocês implementaram esses padrões de exigência da seleção na época, e de lá para cá, né, você passou por várias experiências, e aí, chegando na Coreia, qual que é a linha de trabalho que você está seguindo hoje em dia? Se tem alguma coisa
desse padrão de exigência do nível de seleção brasileira que você tinha lá no Minas, ou se não tem nada a ver? Porque na época que você estava no Minas, você queria enviar atletas, né, para a seleção brasileira, formar atletas para que eles tivessem condição de ser convocados. E agora você está no comando de uma seleção nacional. Como que essas duas coisas se correlacionam? Perfeitamente. Então, nesse período do Minas, o departamento de vôlei masculino do clube, ele não tinha uma estruturação assim. A gente tinha uma progressão das categorias, né? A transição ali, mas era muito mais no feeling do que numa construção de conteúdo programático para cada idade, cada faixa etária, como que a gente tinha que jogar taticamente, como que tinha que ser o desenvolvimento técnico de cada faixa etária. Isso não era muito definido dentro do clube. Então, a partir do momento que eu trabalhei que eu tive contato e pude trabalhar com o Marquinhos, com o Percy, o Percy, principalmente, ele, com a experiência do Percy, é 7 vezes campeão mundial. Então, assim, ele tinha acesso a todos os padrões dos melhores jogadores do mundo. Então, tinha padrão técnico para o saque, tinha padrão técnico para a defesa, tinha padrão técnico para o bloqueio, para os sistemas táticos. Então, eu pude aprender aquilo ali e falei, cara, a gente precisa introduzir isso aqui dentro do clube. Então, assim, muito do que o Marquinhos e o Percy me passaram, que era principalmente, assim, vou dar alguns exemplos aqui, com relação ao saque, que era a situação até que foi o Mauro Berruto que desenvolveu isso, que era o lançamento da bola dentro da quadra e o salto em projeção, tanto no flutuado quanto no viagem. Então, a gente começou a desenvolver técnicas, eles já tinham desenvolvido as técnicas e a gente começou a aplicar essas técnicas no Minas também. Entendeu? Então, assim, bloqueio já era um pouco diferente. O Minas já tinha uma escola de bloqueio muito bem definida, principalmente através do Sérgio Veloso, e a gente conseguiu dar segmento no sistema de bloqueio dentro do clube, que isso era uma coisa definida, e depois nós levamos um pouco para a seleção brasileira. Então teve o inverso também, sabe? Então, assim, isso daí foram coisas que me deram uma base muito grande para construir a minha carreira no futuro. Então, eu comecei a sistematizar tudo da minha metodologia, no geral. Então, assim, hoje, fazendo uma correlação do anterior, lá da seleção brasileira, para o agora, o que eu consegui transferir, assim, foi mais a questão da organização dos conteúdos, de como eu aplico esses conteúdos, de como eu consigo juntar as situações técnicas com as situações táticas, porque no Brasil a gente tem uma escola muito da técnica, a gente trabalha pouco a tática, né? E eu, nessas minhas andanças pelo mundo afora, eu comecei a procurar mais entendimento sobre a parte tática. E aí um brasileiro que me ajudou muito nisso é o Rubinho, que é um cara sensacional, é um cara que eu acho que é acima da média com relação a isso. O outro cara brasileiro que é acima da média com relação a isso também é o Marcelo Francoviac, cara, é absurdo o conhecimento tático dele. Esses dois nomes, bom, eles estão começando agora, mas são bons, hein? Eu acho que eles têm futuro. Vamos chegar lá. Tem Isso. futuro, tem futuro. Então, assim, um outro treinador que eu tive a oportunidade no Minas de fazer uma construção muito legal tática, principalmente de bolas fora do sistema, foi o Stefano Lavarini, que é um cara sensacional também. Então, hoje eu uso muito uma situação que eu aprendi com ele, que é jogar com a bola fora do sistema mais curta e mais na rede, principalmente que eu tenho aqui atletas que não têm muito punch para derrubar essas bolas altas, então a gente criou esse recurso. Então, a gente consegue ter uma variável de ataque muito grande, tanto na paralela, no terceiro homem do bloqueio, tanto no rejogo, né, que é muito falado hoje aí. E a metodologia que eu uso hoje, que eu desenvolvi assim, é uma mescla da parte técnica com a parte tática, mas eu sempre faço tudo como se fosse um quebra-cabeça. Tudo que eu desenvolvo na parte técnica da manhã, ele vai se encaixar na parte tática do período da tarde. Então, por exemplo, eu não trabalho só recepção, o contato da bola. Eu faço o trabalho das movimentações táticas que a gente vai ter do sistema de recepção. E aí, quando eu vou para a parte tática do trabalho, eles já sabem como se movimentar. Então, a gente tem vários sistemas aqui. A gente tem 5 sistemas de recepção diferentes. E a gente treina todos eles na parte da manhã, na parte técnica. E quando vai para o jogo,
os caras já sabem como fazer, entendeu? Então, assim, isso vai para o bloqueio, vai para o sistema de cobertura, né? Eu gostei muito, cara, e aprendi isso muito com o Rubinho, na parte da manhã, sempre não colocar só técnico, técnico tático. Então, sempre os exercícios técnicos têm componentes táticos dentro da sessão de treinamento. Então, eu faço essa mescla aí hoje, e depois sempre trabalho muito com os feedbacks visuais, né? Hoje, essa geração, cara, e aqui na Coreia, que o pessoal adora tecnologia, todas as quadras têm delay. Todas as quadras têm delay. Então, os atletas, eles fazem uma ação, eles já têm o meu feedback enquanto treinador e eles têm o próprio feedback visual. Então, além disso, depois dos treinos, igual hoje a gente jogou contra a Tunísia aqui, a gente vai fazer vídeo agora à noite, dentro das situações que a gente sabe que cada atleta tem que melhorar, evoluir, mostrar para eles individualmente, para amanhã fazer o link dessas peças do quebra-cabeça, para a gente seguir evoluindo. Então, eu tenho trabalhado dentro desse sentido. Muito conectando a parte técnica com a parte tática. Nair, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho sobre um dos elementos que você falou aqui. Essa componente das bolas fora de sistema, com levantamentos mais para dentro e mais perto da rede, você falou, né? Que para reconstruir o jogo, para ter essa reciclagem e tal. Agora, eu não sei se eu vou te colocar numa saia justa aqui, mas mas você é um grande conhecedor do jogo, então eu tenho certeza que você vai me dar uma resposta que faz muito sentido. Se você pegar essa correlação de grandes times do mundo que têm uma capacidade de jogar com essas bolas, tipo Polônia, Brasil, Itália, França, esses times eles sabem jogar com esse tipo de bola. Você falou que seu time tem um poder mais reduzido de ataque, não tem esse punch, e eu faço essa correlação com o feminino. E foi uma pergunta que eu fiz pro assistente técnico da seleção americana. Você acha que esse tipo de sistema e esse tipo de pensamento também funciona para o voleibol feminino? Essas bolas mais para dentro, mais perto da rede, ou você acha que mais para dentro e longe da rede, talvez? Eu acho que talvez para o feminino um pouco mais longe da rede, mas a bola mais dentro. E isso foi uma coisa que eu trouxe do feminino. Eu trouxe essa ideia do Lavarini, ele que me ensinou. O Lavarini é feminino, né? Entende? Então, assim, eu vi com ele funcionando muito bem. Aqui eu gosto da bola um pouco mais próximo da rede, porque os meus atletas eles têm uma habilidade legal de manuseio da bola. Então, eles conseguem fazer o blockout, eles conseguem fazer a empurrada, fazendo a bola entrar dentro do bloqueio, assim, sabe? E hoje tem muito toque-ataque, né? Então, a gente também faz bastante. Então, às vezes, pega o bloqueio mexendo e tem um gap ali, dá para empurrar a bola. Então, por isso, a gente trabalha um pouco a bola mais na rede. Uma situação que eu tenho usado muito também de bola mais próximo da rede são os contra-ataques com os centrais não têm aberto muito, já joga a bola próximo da rede, só empurra a bola, é mais rápido, é difícil da defesa também reagir. Então, isso eu trabalho bastante com o meu time, com essas empurradas com a central, mesmo com pouco espaço de transição, né? Óbvio que a gente quer uma transição mais profunda, mas quando não dá, quando a situação tá caótica, essas empurradas aí com a central. A gente tem priorizado muito essa situação, porque assim, quais são as fraquezas assim da minha equipe para jogar no nível mundial? São os centrais, né? A altura dos nossos centrais. O meu maior central aqui, ele tem 2,5, um outro tem 1,93 e o outro tem 1,98. Posso jogar central nesse time aí. Isso. A gente tem até incentivado aqui a busca de centrais maiores nas categorias de base, inclusive no Mundial Sub-21 já teve um central maior de 2,3, que é um menino, assim, para os padrões coreanos, é um garoto, assim, interessante. Mas então, o que eu tenho que fazer com os centrais? A gente tem que sempre jogar nos gaps. Se eu jogar central contra central, cabeça, com a bola centralizada, eu sempre vou ter dificuldade. Então, eu trabalho muito os ataques também. A gente tem um sistema ofensivo de acordo com o setor da recepção. Então, para cada setor de recepção, a gente tem uma forma de atacar diferente. Entende? Então, assim, tudo está relacionado a essas dificuldades que a gente tem. Então, por isso que na transição, geralmente eu não peço para os centrais abrirem muito. Já fica próximo da rede, o nosso levantador joga muito rápido, já fica próximo porque ele vai soltar rápido, só empurra. Não dá tempo da defesa reagir, nem dos centrais grandes reagirem. Então, a gente tem feito muito isso, sabe? É um recurso que tem dado muito certo.
Tem que usar a criatividade e a adaptação, né, que é o que o brasileiro mais sabe fazer, né? Eu acho que essa é a grande virtude do brasileiro no mercado esportivo e no mercado geral, né? A gente é muito criativo, a gente tem um entendimento de situações, a gente tem capacidade de adaptação a realidades. Então a gente tem feito essas situações e eu acredito que a pergunta que você me fez, né, para o feminino, essas situações dão certo, porque nem sempre você vai ter a condição da força física, mas você tem a condição da velocidade, de situações de buscar espaço no bloqueio, né, entre os gaps e para a bola para a bola fora do sistema. Eu acredito que a bola curta para o feminino funciona bastante pela situação de ter um espaço menor de quadro, né, para a bola percorrer, né, até ela cair. Então, acho que para o feminino funciona bem. Você sabe que ouvindo você falar sobre aí os centrais agora, e aí me vem na base, né? Sempre trago esse viés da base. E aí você acaba dando uma dica muito importante para os professores que trabalham com as categorias de base, é treinar os seus centrais para estarem disponíveis qualquer que seja a condição. Né? Exato. Qualquer que seja, esteja disponível na medida do possível. E isso ajuda muito depois quando chega lá no adulto. O que você acha, né? Cara, então, desde que eu vim para fora, eu olho todas as minhas equipes assim, eu evito olhar as limitações, eu olho as potencialidades. Entende? O que eu posso fazer com o que eu tenho? Como eu posso potencializar minha equipe? Porque se eu for ficar olhando para a limitação, pô, eu tenho um levantador aqui, cara, o segundo levantador, ele tem 1,85 m. Mas tanto na liga quanto aqui, ele sempre tem uma média de pelo menos 2 bloqueios por set. Então, assim, isso não é um fator limitador, sabe? E é isso que você está falando. Pô, ontem eu recebi uma mensagem aqui do Gurja, mostrando Alô, Gurginha! Gurginha é um parceirão nosso aqui. Brother. A Estical Gabi. E ele colocou a mensagem assim, professores, não limitem os sonhos dos seus atletas. A Estical tem 1,75, foi a melhor passadora do campeonato mundial e estava entre as 4 maiores pontuadoras, eu acho. E a Gabi tem 1,80, né, cara? A Gabi, eu estava até conversando hoje aqui, cara. Ela, para mim, hoje é um expoente, assim, máximo do esporte. Eu acho que ela está dentro das maiores lendas, assim, do esporte mundial, cara, porque a mentalidade, o mindset dela, a forma que ela lidera, a forma como ela se comporta, sabe? Cara, é impressionante, assim, acho que ela tá num nível, assim, esportivo mundial, assim, e eu acho que tá dentro disso aí, sabe? A gente não olhar as limitações, cara, é achar a solução. Porque se a gente for... Eu estava até tendo essa conversa com o Felipe Blanc, 2 semanas atrás eu fiz um amistoso contra a equipe dele aqui. E ele falando assim, pô, ser treinador é difícil, tem hora que a gente perde 2, 3 jogos e o pessoal já começa, né? Eu falei, cara, pô, você fez o que você fez com a seleção do Japão, você tá preocupado, cara? Imagina eu brincando assim, né? Mas a gente só vai ter sucesso, cara, principalmente nós que, né, eu no meu caso aqui, que tô trilhando meu caminho aí, eu vejo que eu tô numa seleção intermediária, numa seleção top do mundo, a gente tá hoje 24º no mundo. Quando eu assumi o trabalho aqui, a gente era 32º. Mas se eu quero alcançar um espaço, um espaço maior, dar passos maiores, alcançar metas maiores, isso só vai ser possível se eu fizer o melhor com o melhor que eu tenho, se eu não olhar as limitações. Entende? Então, eu acredito muito nisso, de não olhar as limitações, e tá aí o que você falou, sabe? Pô, eu vejo um pouco aí dos campeonatos universitários americanos, e tem muitos atletas, assim, extraordinários, assim, né, cara, que não são tão altas, mas, pô, que na parte mental, na parte técnica, se superam e resolvem o problema do treinador e da equipe. Eu acho muito legal isso. Cara, muito legal. E, Naê, você, com toda essa experiência aí agora com a seleção nacional, a Coreia é uma parte da Ásia que é diferente do Catar, do Oriente Médio, né? Então, imagino que as metodologias mudam dependendo do lugar onde você está, com a estrutura que você tem, a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? E aí, então vamos fazer o seguinte, ó. Busca aí pela memória, nos últimos 5 anos, mais ou menos,
que você mudou nas suas metodologias de trabalho? Você falou já um pouquinho para a gente, mas busca aí mais, né, nesses últimos 5 anos, com essa tua experiência internacional, o que tem mudado, especialmente aí agora que você está com a seleção nacional? Olha, primeiro, assim, antes de falar sobre mudanças, o que tem sido mais importante para mim é o replicar os processos. Porque quando você vai replicando os processos, você vai aperfeiçoando eles. Então, a cada temporada, eu sempre faço um feedback do que dentro dos meus processos estabelecidos, o que foi positivo, o que não deu certo e quais são as possíveis estratégias que eu possa criar para desenvolver aquilo que não foi tão legal. Porque também, cara, isso, eu tive até um papo com o Rubinho sobre isso, a gente tem que ter convicção das coisas que a gente faz, sabe? Porque esse é o primeiro passo que alguma coisa der errado, a gente muda tudo, a gente perde o caminho também. Então, eu acho que mais do que mudança de aprendizado, foi replicar os processos e entender aonde eu posso melhorar, aonde eu posso evoluir. Você tem uma base de comparação, né? Se você mudar tudo, não tem como comparar para saber o que melhorou, o que piorou. Exatamente. Agora, o que eu tenho aprendido muito, cara, e é uma coisa que eu trago do futebol, assim, que eu leio muitos, eu gosto muito de biografia, sabe? E eu li uma vez uma biografia do Guardiola e ele fala assim, cara, eu não inventei nada. Tudo que eu coloquei dentro da minha metodologia foram através de movimentos que os jogadores faziam sem pretensão nenhuma dentro do jogo. Então, hoje tem muita coisa, por exemplo, a situação de sistema ofensivo de acordo com a recepção. Eu elaborei isso vendo os jogos da Olimpíada, da VNL, muitas situações que eram recursos das equipes e eu transformei em sistema. Isso também me ajudou muito, sabe? E, obviamente, você vai conversando com os treinadores que estão dentro do circuito mundial e você vai aprendendo mais coisas. Por exemplo, esse contato que eu tive com o Felipe Blanco, perguntei para ele, cara, a minha seleção aqui da Coreia é praticamente a situação que você pegou no início no Japão. As características são bem parecidas e eu perguntei, o que você desenvolveu na sua equipe? E foram duas coisas assim, muito claras que confirmaram o que eu imaginava, o que eu já pensava, que era a questão do desenvolvimento físico, tanto que esse ano a gente tem um preparador físico brasileiro aqui, o Lucas, que ele já me acompanhou no Bahrein, no Paquistão, e ele teve agora, antes de vir para cá, ele estava com o Fábio no Cruzeiro, no Sada. E a outra coisa era a questão dos bloqueadores chegarem rápido nas extremidades. Porque os nossos bloqueadores não são tão altos, mas a gente tem que ter uma certa velocidade. E aí ele me mostrou algumas situações que ele desenvolveu cronometrando o tempo que os centrais tinham para chegar nas extremidades. Eu consegui fazer algumas coisas dentro do sistema de bloqueio que eu trabalho. Então, assim, você vai aprendendo algumas coisas, né? A situação de sistema de cobertura para facilitar a reciclagem do jogo e ter um sistema ofensivo após. Então, hoje eu trabalho um sistema de cobertura que me permite eu conseguir jogar com a pipe depois que a gente tem a primeira ação de cobertura. Então, hoje, uma outra coisa que eu adaptei para essa temporada, e eu estou ansioso para ver se vai funcionar ou não, que muitas equipes grandes, principalmente nas transições e situações de passe B, eles têm deixado o corredor aberto. E hoje tem uma tendência, o voleibol mundial inteiro, de jogar dentro de 7 a 9 metros ali, a bola mais curta com passear. Eu estou tentando ir na contramão disso. Eu até falei com o Rubinho, eu quero a bola perto da antena, cara, para eu ter a possibilidade de atacar na paralela. Tem dado certo até agora. Vamos ver agora no Campeonato Mundial. Cara, olha, é interessante você falou isso, né? Porque eu tô fazendo a mesma coisa com o meu time, cara. Só que não em situação fora de sistema, em situação de mid-system, né? Que a gente chama de mid-system. Eu identifiquei que as minhas ponteiras, principalmente, têm muita dificuldade de atacar essa bola mais para dentro. Elas vão muito no sim, né? Na quebra do bloqueio, e estavam tomando mais bloqueios do que a gente queria que elas tomassem. Eu falei, porra, vamos jogar essas bolas meio de sistema ali, aquele passe que tá quebrado na linha dos 3, 1 metro para linha dos 3, rápido e perto da antena, para elas terem essa possibilidade de tocar por cima. A gente está falando a mesma linguagem. Eu estou querendo dizer a mesma situação de bola que você está falando. A bola ali de 1,5 metro, 3 metros ali, a gente está jogando dessa forma. A bola perto da antena, e a gente joga muito rápido. Então, a bola perto da antena,
tentando sair na paralela para dificultar a defesa, sabe? Até agora tem dado certo. Vamos ver no Campeonato Mundial. A gente está muito ansioso para ver como isso vai funcionar. Para a gente também, a nossa primeira semana, nossa efetividade de ataque estava em 230, né? Que é 23%, e agora subiu para 30%, para 301. Então, cara, tá sendo sintomático aí essa mudança. Posso fazer uma observação? Fazer uma observação para os professores que trabalham em categorias de base. A gente acabou de ouvir aqui 2 caras que trabalham, um no nível universitário e o outro no nível mais alto que tem da primeira prateleira, que são seleções nacionais. E quando a gente ouve esses relatos de vocês dois, e o professor que trabalha com a base, a cabeça já começa... E a gente precisa lembrar que o atleta que está na base está em formação ainda. Então, vocês acabam de trazer aí uma situação em que talvez, imagine só, como que é a exigência de pequenos ajustes. Quando você está falando aí de um metro para dentro, ou para fora, né, mais para perto da antena, isso para quem está fazendo isso todo dia, né, o levantador tem a precisão, ainda mais uma escola asiática, ou college, que treina todo dia e que já tem um histórico de treino, fica uma coisa mais, não tranquila, mas mais factível, dá para fazer. Ao passo que quem está trabalhando com a base, o atleta ainda está pensando em como que vai chegar na bola, tentar criar uma consistência no levantamento, por exemplo, estou falando do levantador aqui agora, né? Levantar uma bola atacável e tentar ser consistente primeiro, para depois a gente começar a pensar nessas questões de mudanças táticas, né? E aí, só para fazer esse parêntese, que é muito legal a gente ouvir essas possibilidades todas, mas lembrar que existe um processo de formação para a gente chegar lá. E vocês dois, que já trabalharam com formação atlética, vocês podem falar mais do que eu, inclusive, que a gente precisa respeitar essas etapas da formação do atleta, porque senão a gente vai ter um atleta lá no adulto que entende tudo que é para ser feito, mas não consegue executar. E aí, como é que faz? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma situação que me gera uma dúvida enorme, assim, do meu trabalho enquanto treinador de categoria de base lá atrás. Aqui na Coreia, a capacidade que os atletas têm de controle da bola é um absurdo. Capacidade de batida, sabe? De golpe na paralela, golpe na diagonal curta, na longa. Eles têm um controle do manuseio da bola impressionante. A manchete também, impressionante. O que eu fiquei muito impressionado aqui é a capacidade de leitura de trajetória da bola. É incrível. Aí a gente pega assim, como que eles treinam nas categorias de base aqui? É repetição massiva. Coisa que a gente não faz mais e que a gente hoje tem aberto os olhares para outras situações, sabe? A gente tenta fazer uma situação mais global, generalista, assim, para que eles aprendam tudo. E aqui ainda é aquele sistema antigo de repetição. Parece máquina, cara. Agora, em contrapartida, eles não trabalham a parte física e não trabalham a parte tática. Mas, porém, eu fui muito beneficiado por esse sistema deles. Porque a capacidade de controle e execução das ações que eles têm é impressionante. Então, também, para você desenvolver as ideias táticas, eles adoram. E, assim, e algumas coisas culturais que me chamam muita atenção. Você quer ver uma coisa que eles ficam mais amarrados do que fazer um bom ataque aqui? É fazer um bom levantamento. O levantador que não é especialista, o atleta que não é especialista da função de levantamento. Quando eles fazem um bom levantamento, cara, parece que eles vão soltar foguete no ginásio. Eles adoram fazer legal. adoram fazer um apoio de bola. Coisas que todos os treinadores com os quais eu trabalhei na base, né, os treinadores mais antigos, inclusive, valorizavam muito essa questão, né, do apoio de bola, do levantamento, e a gente não tem essa cultura assim tão inserida no nosso voleibol. A gente briga muito aí com os meninos no sub-19, no sub-21, para começar a dar valor a isso. E aqui não, aqui é desde o inicinho mesmo, a valorização que eles dão no apoio de bola,
num passe bem feito, num levantamento bem feito, para quem não é o levantador, é uma coisa incrível, assim, cultural. E me faz questionar muito, assim, esse outro lado, sabe? Porque a gente sempre está tentando abrir os horizontes. E aqui o horizonte é bem fechado, mas em contrapartida a condição técnica é um absurdo. Então é um contrassenso, um contraponto muito grande. Me faz pensar muito. Alegria, alegria, mais uma vez, Lucas Negrini aqui falando da Nexus Next, diretamente aqui dos Estados Unidos. Peter, Feijão, aquele abraço para vocês. E eu tenho uma pergunta. Vocês já repararam que todo brasileiro que sai do Brasil tem sucesso? Vocês já repararam que isso não é apenas uma coincidência? Sabe por quê? Porque nós somos muito bons no que fazemos, seja em qualquer área. Nós tivemos que nos especializar muito para chegar onde chegamos na nossa carreira no Brasil, e chega um momento que a verdade seja dita, nós não somos valorizados da maneira que merecemos. E Sanaê Ramírez é um exemplo disso. Olha onde ele foi parar, o nosso convidado de hoje. Ele foi lá para a Coreia, fez algo que há muitos e muitos anos não acontecia. Ou seja, ele pegou todo o aprendizado que ele teve, a formação que ele teve, a experiência que ele teve e colocou em prática, e hoje ele lidera o time masculino da Coreia. Então, em todas as profissões bem qualificados, nós temos portas abertas num mundo de oportunidades. E por que não a gente se desafiar e dar o próximo passo e vir para os Estados Unidos? Você que é do esporte, você que me procura sempre, sabe quantas vagas tem em aberto nos Estados Unidos na sua área? Pelo menos 350 mil. Sabe quantas vagas tem ao todo disponíveis nos Estados Unidos que precisa de profissionais qualificados? Quase 8 milhões de vagas. Então, QR Code na tela, venha falar comigo. Eu pessoalmente tenho o maior prazer em conversar com você, com a sua família. Me manda o seu currículo, me mande o seu contato. O nosso time jurídico vai analisar o seu currículo, vai me devolver e eu vou ter o prazer de passar uma hora, eu e você e sua família, para a gente poder falar sobre Estados Unidos, oportunidades de negócio, e você pode estar aqui em tempo que você nem imagina. Como diz o queridíssimo Peter Bristotti, são mais de 187 maneiras de chegar aos Estados Unidos e eu duvido que uma não será por você. Então, fica aqui mais uma vez o meu convite, aquele meu beijo carinhoso a todos vocês, e eu espero o seu contato para que vocês possam vir para os Estados Unidos, que disparado, fale o que falar, é a maior economia desse planeta e precisamos de mão de obra qualificada. Um beijo carinhoso, te espero aqui de outro lado. Meninos, ótimo programa para todos vocês. Um abraço! Naê, eu imagino, fico imaginando como que deve ser prazeroso você trabalhar com atletas que têm esse controle técnico, né? E essa capacidade de leitura de trajetória de bola. E a minha pergunta para você, nem está no nosso roteiro, mas é baseado justamente nisso que você falou. O atleta que chega na seleção nacional, imagino que ele tenha passado por essa formação, né, nessa filosofia de trabalho. Você diz assim, olha, eles não trabalham muito a parte física ou a parte tática. Qual que é? Eles têm alguma deficiência em termos de ajuste tático mais independente? De outra forma, eles são muito dependentes, eles são ou não são dependentes do sistema que você, como treinador, apresenta? E qual é a capacidade que os atletas têm de se autoajustarem dentro do jogo baseado no sistema que você oferece, ou eles têm essa capacidade de sugerir mudanças, né? Qual é a capacidade de leitura, de tomada de decisão que esses atletas têm? Porque a gente imagina que você tendo essa formação técnica bem sólida, alguma coisa é deixada de lado. O que é que falta para esses atletas seus? Você já falou da parte física, isso a gente é mais fácil de se corrigir. Mas ali, na hora do jogo mesmo, qual é a maior deficiência que você acha que eles possam ter? Então, além dessa questão técnica, tem uma questão cultural. Por exemplo, anteriormente aqui na Coreia, aqui
se respeita muito a hierarquia, principalmente idade. Então, o treinador falava e vinha de cima para baixo e pronto, acabou. Por mais que o atleta tinha outra opinião, queria sugerir algo, nunca era falado. E aqui eu comecei a quebrar essa situação. Então, eu sempre tento mostrar a eles que eles são a principal parte do processo e que eles são pertencentes ao processo, que eles são importantes. E eu mostro a eles que eles são importantes, fazendo eles participarem da construção desse processo. Então, eu sempre questiono eles sobre as coisas. Por exemplo, a gente termina o jogo, e aí, o que foi bom? O que foi ruim? O que a gente pode melhorar? Na opinião de vocês, dentro do nosso sistema, o que está funcionando e o que não está funcionando? Entende? Então, assim, eu tenho feito eles se auto-questionarem para eles serem participativos dentro do processo. Então, hoje, já tem uma situação de construção de troca de informação, que anteriormente não tinha. Assim, no começo foi até estranho, porque eu perguntava e todo mundo ficava calado, ninguém falava nada. Entendeu? Eu perguntava, ficava, tipo, uns 15, 20 segundos, silêncio total. Então, aí eu comecei a apontar e fazer cada um falar alguma coisa, sabe? Porque é da hierarquia. Quando o chefe faz você falar, você tem que falar. Então, agora já está uma coisa mais orgânica, mais dinâmica. Eles têm uma participação. O que me ajuda muito dentro dos sistemas, eles gostam muito de usar a criatividade. Quando você propõe coisas criativas para eles, eles aceitam muito rápido. Então, assim, a gente treina levantamentos de diversas formas. A gente joga muito quando a bola é batido meia força para cima do levantador. O levantador sempre tem que fazer a defesa, ele sempre faz a bola controlando ali para 6. Ou a gente ataca com a pipe direto, ou o cara levanta, finge, faz um fake da pipe ali, finge que vai atacar e faz o levantamento. Eles adoram isso. E a gente treina isso para dar certo. Então, essa é a situação. E agora, assim, começaram a fazer no treino quem puxa a pipe, levantar a chutada para o meio. Só que está fazendo o treino. No jogo eu não deixo fazer, não. E tem hora no treino que funciona. Eba! Então, assim... Se liga aí, pessoal das mídias sociais, para criar as Reels no Instagram. Uma forma de eles a estarem dentro da situação que você falou, de, às vezes, quebrar um pouco do sistema e achar soluções criativas para os problemas do jogo. Claro que a gente tem o sistema, mas a gente sempre trabalha com as variações, dizendo que ali é uma base e tem uma variação. O que eu tinha mais dificuldade e que agora tem funcionado bem são as situações de defesa para bolas altas. Antes, todos eles, principalmente os defensores de extremidade, tanto da 1 quanto da 5, eles sempre iam para a diagonal curta. Eu comecei a trabalhar com eles mostrando, olha, tem atletas que atacam na diagonal curta, tem atletas que não. Então, a gente tem que preparar para cada situação. Não pode ser um sistema fixo. Isso aí, eles demoraram um tempo para se ajustarem, sabe? E agora já ajusta legal. Antes tínhamos uma dificuldade muito grande também de mudança de direção de ataque durante o jogo, então às vezes a gente fazia uma marcação específica para um atacante no bloqueio, durante o jogo ia tendo uma modificação e tinha uma demora de identificação dessa mudança, hoje já consegue fazer um pouco mais rápido. Então, assim, é aquilo que eu falei, mais do que às vezes adicionar várias coisas nesse momento que eu estou vivendo agora, é a repetição dos processos, porque você vai aperfeiçoando aquilo que já estava sendo feito. E uma coisa ou outra a gente vai adicionando. Entendeu? Então, assim, hoje, quanto mais a gente repete, mais capacidade de variação das situações para achar solução, entendeu? Quanto mais você entende do sistema, você tem mais soluções criativas para resolver os problemas. E essas modificações que você diz que já estão acontecendo mais, elas ainda partem mais de você? Ou esses ajustes já partem mais deles ali durante o jogo? Olha, é a segunda temporada que estamos juntos. Ainda parte um pouco mais de mim. Mas agora já tem grande parte dos atletas que já começam a também sugerir, identificar e realizar. Então já está começando a ter essa autonomia, né? Então, foi até um ponto que a gente tocou na primeira live que nós fizemos, que era com relação principalmente ao levantador, que é de dar autonomia para os atletas, né? E isso já está começando a ser mais presente dentro da nossa realidade aqui e tem contribuído para o crescimento da equipe. Muito bom. E, Nair, agora falando sobre o Mundial, qual que é a expectativa de vocês para esse Mundial? Olha,
eu sou um cara muito ambicioso, assim, sabe? E no início do ano, eu tinha uma motivação muito grande, assim, pô, a gente tem que classificar, tem que classificar. Mas agora, durante a temporada, a gente teve muitos problemas de lesões, sabe? Então, assim, eu sempre acredito no extraordinário, mas também a gente está correndo contra o tempo. Então, tem 2 semanas atrás, foram incorporados na equipe 5 atletas que estavam lesionados, que são atletas importantes. Caramba. Então, eu estou naquele momento de que eu tenho que fazer uma construção de equipe. Por exemplo, eu ainda não tenho definido, a gente estreia dia 14 contra a França. A gente vai definir, a gente tem mais 2 amistosos para definir o time titular. Porque a gente voltou com 5 ponteiros, eu tenho um ponteiro que é titular absoluto e os outros eu estou avaliando para ver a condição. Então, assim, a minha expectativa para o Mundial hoje é a gente fazer a melhor preparação possível, mas buscar surpreender os adversários. Porque a gente sabe que o voleibol, as oportunidades aparecem durante o jogo, né? E na condição que a gente está hoje, depois de 11 anos sem participar do campeonato mundial, a gente não tem nada a perder. Tudo que acontecer com a gente aqui vai ser só ganho. Mas eu ainda assim tenho a expectativa de poder surpreender. Sabe, eu tenho colocado isso na cabeça dos atletas todo dia. Olha, a gente tem que lutar pelas oportunidades. É muito difícil, cara. A gente vai pegar a França aí. Eu peguei um amistoso agora, França e Sérvia. Os 2 primeiros sets, 25-15, 25-13. As centrais da França com 100% de ataque. Então, assim, mas quando tá valendo, né? E a gente já viu a França, em alguns momentos, dar oportunidades para os atletas. Eu vi até agora, há pouco tempo, o jogo da República Dominicana contra o Brasil, né? O Kvyat tinha uma expectativa assim, de fazer um bom jogo, fizeram um bom primeiro set, duro ali, ganhar do Brasil, e depois o Brasil, com a experiência, foi levando. O meu desafio é tentar manter a equipe, buscar manter a equipe jogando no nosso mais alto nível possível para estar sempre perto das oportunidades que as outras equipes vão nos dar. Né? Eu vejo que a Argentina está tendo uma renovação, talvez seja uma equipe que a gente possa estar mais próximo de competir mesmo ali, apesar, né, com certeza eles estão no nível bem acima da gente, e a Finlândia é uma equipe do nosso nível. Então, assim, cara, eu estou levando isso aqui como a maior experiência da minha vida. O momento que eu estou tendo de fazer pessoas acreditarem nas situações que talvez nem todos acreditam, e a nossa função como líder é essa, né? A gente sempre buscar acreditar no trabalho que a gente faz, e inspirar as pessoas a acreditarem também que é possível realizar o imaginável, o imponderável. Então, e o esporte permite isso, né? Então, enquanto a gente estiver dentro da quadra, a gente vai estar ali fazendo o nosso melhor, esperando a oportunidade. Então, é isso. E fazer uma reinserção da Coreia no campeonato mundial, porque 2027 está logo ali. Eu acredito que depois de, né, experimentar essa experiência, a nossa motivação para em 2027 estar melhor vai ser muito maior. E a gente tem uma grande base de atletas jovens que por não terem essa experiência de jogarem fora da Coreia, a gente estava comentando um pouco atrás ali dos bastidores, né, que eles recebem uns salários bem diferentes do mercado internacional, então poucos têm essa oportunidade de experimentar o mercado internacional. Aqui é o momento que eles têm para se desafiarem a jogar entre os melhores. Então, assim, todos eles querem ter essa experiência de mostrar o valor deles contra os melhores jogadores. Então, isso, assim, que está sendo fantástico e está sendo a grande motivação de estar aqui no Campeonato Mundial. Espetacular. E você é um cara que já mostrou que tem a capacidade de mudar comportamentos, que depois muda a cultura, né? Muda coisas em níveis mais profundos. E uma vez que você vê uma coisa, você não consegue desver, né? E uma Exato. vez que você vive uma coisa, você não consegue desviver. A gente só realiza o que a gente acredita que é possível, né? Exatamente. Porra, Então, assim, espetacular, cara. eu acredito muito, assim, eu tenho muitas essas coisas assim comigo, sabe, de manifestação das coisas que a gente acredita, sabe? Eu vou te dar 2 exemplos assim, e eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas às vezes não acreditam que é possível fazer coisas inimagináveis. Eu vou te dar 2 exemplos que aconteceram comigo e que
aconteceram e foi através de pensar que é possível. Por exemplo, assim, né, poucas pessoas sabem que eu tive uma passagem muito rápida, assim, pelo Osasco, com o Luiz Omar, sabe? Eu estava no momento no Minas que eu era estagiário, meu contrato estava sendo encerrado, e eu vendo um jogo do Osasco na TV, eu comecei a imaginar, pô, que camisa bonita do Osasco, cara. Pô, deve ser legal trabalhar lá um dia. Pô, deu 2 semanas depois, o Luiz Omar me ligou, cara. Pô, você não tem interesse de vir para cá, não? Sabia dessa, não. Hein? Olha que legal. Então, aí eu trabalhei, tipo, 2 ou 3 jogos do Campeonato Paulista, mas logo depois o Minas me viu lá e não deixou, me fez uma proposta melhor e eu voltei para casa. Né? Minha esposa estava grávida na época e falei, cara, tem que ficar perto do moleque. E a outra coisa era que sempre que eu ia em toda competição que tocava o hino nacional, eu me imaginava na seleção brasileira. Sempre. E aconteceu. Então, assim, e um outro ponto, a primeira vez que eu joguei uma competição com Bahrein internacional, nível asiático, e eu fui ver o jogo Japão e Coreia. Eu falei, cara, eu preciso ver Japão e Coreia, porque é o puro suco do voleibol asiático. E quando eu assisti esse jogo, eu falei, cara, eu podia muito trabalhar na Coreia, ia ser muito legal. E hoje eu tô aqui. E eu conto isso para meus atletas. E eles, caraca, demais. Então, assim, eu acredito muito nessas coisas, sabe? Eu acredito muito, muito nisso, cara. E eu sou muito positivo com essas coisas. As pessoas que às vezes não têm entendimento sobre, às vezes te julgam de louco, né? Pô, esse cara é louco. Mas eu tô aí, tô louco e seguindo no mundo. A lei da atração é real, galera. É realíssima, Eu estudo muito isso realíssima. também. Eu estudo muito isso também. Muito bom, muito bom. Daí a gente tem, você participou do nosso outro podcast lá e tinha o ataque e defesa com 11 perguntas. Agora a gente reformulou o ataque e defesa e agora são 4 perguntas. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, a primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu nos últimos 12 meses que se tornou parte importante do seu trabalho? Habilidades para lidar com pessoas e fazer gestão de crise. Foram 2 habilidades que eu aprendi assim, que estão me ajudando muito, e agora a parte da língua também estou aprendendo um pouco de coreano agora, que está me ajudando bastante também. Eu acho Aí, que ó, vai ser a 79ª idioma que o Peter vai aprender também, porque o cara fala tudo quanto hoje eu estava falando idioma. com o Queiroz, meu assistente, eu adoro aprender, cara. Eu tento ser uma esponja, assim, sabe? Eu tento sugar tudo quanto é possibilidade de aprendizado possível. E o esporte hoje, assim, a gente tem muita informação, né? Vocês estão aí com podcast, cara, vocês falam com pessoas fantásticas, tem muita informação da parte técnica, da parte tática, mas o mais importante é como você executa, como você faz as pessoas acreditarem que é possível executar aquilo. Então você tem que ter um poder de convencimento muito grande. Então eu tenho trabalhado muito em conhecer pessoas, conhecer como trabalhar com pessoas, como convencer, como fazer gestão de momentos difíceis, e isso aí que tem me ajudado muito agora nesse momento. Principalmente agora que a gente teve uma série de lesões, a gente passou uma temporada, até brinquei hoje em dia, falei, cara, a gente não sabia o tanto que a gente está sofrendo, agora a gente está feliz com a quantidade de atleta de qualidade que a gente tem de volta no grupo. Sensacional, muito bom. Por isso, ó, você que citou aí como lidar com pessoas, né, como a base do seu trabalho, e o nosso curso DNA do Líder Esportivo é exatamente isso. Tem a nossa base lá, é liderança, é o primeiro aspecto mais importante. Temporada aqui, pode contar que eu vou fazer. Aê, valeu. Tizão, conta aí, hein? Conta aí já mais um. Aí, você sabe que esse lance da gestão de crise, ela é realmente muito importante aqui no clube. Eu vim para os Estados Unidos para começar um clube aqui, e cultura diferente, pessoas diferentes, e é tudo diferente, né? E aí, cara, você tenta se preparar para a maior quantidade possível de cenários, mas o fato é que não dá para se preparar para tudo. Não. E aí a gente aprendeu com o tempo, que o americano adora protocolo para tudo, né? Sistema para tudo, protocolo para tudo. É realmente protocolar. Então, nesse tipo de problema, qual foi o caminho que nós seguimos, o passo a passo, para resolver esse problema, e tornamos isso documento para que depois, se acontecer de novo, a gente está aqui, talvez, se você tomar essas atitudes, fazer esses passos, talvez você possa lidar melhor com esse problema e saná-lo de forma mais rápida, ou quais são as alternativas que você tem para que isso aconteça, né? Essa questão da gestão de crise realmente é muito importante, e isso é independente do nível que a gente trabalha, né?
A próxima pergunta para você, hein? O que você acha que o Feijão e eu, a gente devia ter te perguntado, a gente não perguntou, ou para quem está nos assistindo, o que essa galera precisava saber que a gente ainda não falou hoje? Nossa, a pergunta é boa. O que vocês poderiam ter me perguntado que não perguntaram? Ou alguma curiosidade, alguma coisa bacana que você acha que a galera precisava saber e a gente não falou ainda? Bom, daqui da Coreia, uma coisa que as pessoas do voleibol precisam saber, que a gente não falou talvez, é que a nossa experiência enquanto brasileiros, ela vai nos ajudar em vários contextos internacionais. E aqui foi um lugar que abriu muito, eu fui muito bem recebido por poder mostrar as ideias, assim, sabe? A gente ter convicção no que a gente faz e mostrar as ideias. Isso aí foi uma coisa muito legal, que é um povo que eles não têm a cultura do toque, da aproximação, e hoje aqui, depois de ganhar a confiança dos atletas, pô, eles me veem, me abraçam e a gente conversa, e tudo através da confiança e através de acreditar naquilo que a gente constrói, sabe, no Brasil. Então, a gente, às vezes, enquanto eu era treinador das categorias de base, enquanto eu estava aí no Brasil, às vezes eu duvidava muito do nosso potencial, do meu potencial, do que eu poderia fazer. E depois a gente vê que, cara, voleibol em qualquer lugar, as pessoas são pessoas em qualquer lugar, e se a gente tem um ideal, uma ideia construída, metodologia, né, o pensar, né, da forma como você vai proceder, isso aí é uma coisa que abre porta em tudo quanto é lugar. Eu acho que isso aí é a maior curiosidade, assim, que tem feito eu avançar aqui internacionalmente. Espetacular. Muito sensacional, bom. Sensacional. Daí, a próxima pergunta é a seguinte: você gostaria de nos fazer alguma pergunta, algum comentário? Cara, eu gostaria. Hoje, eu tenho visto, vocês estão aí no voleibol americano, o voleibol americano é referência para o mundo inteiro. Né? Principalmente por essa questão de sistematização. Né? O que as pessoas procuram no voleibol hoje, internacional, é sistematizar tudo. Então, segue-se muito o padrão americano por essa sistematização que foi criada aí. Quais que são as vantagens e as desvantagens que vocês veem hoje no modelo americano de voleibol? Quer falar primeiro do sistema de clubes, Peter? Daí eu falo do universitário. Vamos lá. Cara, primeiro que o clube aqui tem mais de 500 mil de atletas jogando voleibol, né, de categorias de base. Então, você precisa ter processos e sistemas para conseguir administrar essa galera toda, né? Então, no sistema de clubes é tudo muito, muito bem estruturado, vamos dizer assim, né? Existem muitas, entendo o que eu vou dizer, existem muitas, entre aspas, escolas, no plural, americanas de voleibol hoje em dia, né? Existe um sistema que é bem utilizado pela seleção nacional, que é com base no Gold Medal Square, que é um sistema de treinamento desenvolvido, bem protocolado, bem sistematizado, mas existem outras filosofias de trabalho, acho que, ainda mais nos últimos 10 anos, né, muitas maneiras diferentes de se ensinar a jogar voleibol. É um país com dimensões continentais, muita gente, tem muito estrangeiro aqui, então a gente traz muito essas questões internacionais. Mas a escola americana mais tradicional que eu conheço, ela realmente é baseada muito na sistematização, como você disse. Vantagens. O americano espera já ser inserido dentro de algum tipo de sistema, e ele vai se ajustar dentro desse sistema, qualquer que seja ele, né? Então, é muito comum você ter os treinadores ainda ter a sua filosofia de trabalho e buscar atletas que se enquadrem nessa filosofia ou que possam contribuir para essa filosofia. Mas a questão e aí sem fazer juízo de valor, existe gente suficiente
para que você possa fazer isso. Né? Então, a base de atletas ela é muito grande, então eu consigo pensar daqui e dali atletas que tenham essa capacidade, diferente, por exemplo, do Brasil, que a gente não tem tantos atletas assim, né, jogando. Então, ter um modelo de trabalho e encaixar os atletas dentro desse modelo talvez não seja a melhor solução para países e para modelos que não têm um pool de atletas tão grande assim. Perfeito. Então, e aí isso funciona. E aí você vai ver realmente, quando você assiste, e aí vou falar de clubes, mas o Feijão pode falar no college. Eu falo de college porque o material que você tem disponível online para assistir é muito maior de college do que de clube. Mas no clube é uma reprodução, às vezes, do que acontece no college. Você vê duas equipes de lugares diferentes dos Estados Unidos, da mesma idade, jogando completamente diferente uma da outra. Completamente diferente. Às vezes você nem acredita que são duas equipes sub-17 jogando. Entendeu? De tão diferente que elas. Não estou falando de nível, mas estou falando de sistemas de jogo. Existe muita variedade por conta desses muitos sistemas que os técnicos utilizam, e aí os atletas vão se adequando a esse sistema. Essa é uma coisa muito legal. Então, você consegue ver vários tipos de voleibol sendo jogados nas categorias de base. O problema, e isso já estou especulando, tá? E a minha avaliação disso tudo, é que uma vez que esse sistema, ou alguns sistemas que as equipes usam, não funcionam, ou não encaixa com o jogo do adversário, existe uma dificuldade muito grande ainda de se fazer ajustes. E é isso que ou eu jogo dentro desse sistema ou eu não consigo jogar. É mais ou menos isso. É justamente isso que o Feijão e eu, a gente fala sempre, né? A gente está tentando, nos nossos trabalhos, e eu aqui com o meu clube, nas nossas equipes, existir sim um sistema de trabalho, mas que ele seja flexível e que, baseado numa fundamentação técnica razoável, a gente conseguir criar ou desenvolver atletas que sejam capazes de fazer ajustes por si mesmos. Daí as minhas perguntas anteriormente com relação à independência dos atletas de fazerem esses ajustes. De certa forma, aqui ainda talvez seja muito parecido com o que é na Ásia, nesse sentido, mas não somente com relação à maneira de se jogar, mas nos processos em geral. Esse é o processo, esse é o protocolo, a gente vai fazer isso, e a gente tem uma certa dificuldade, enquanto país, culturalmente falando, de moldar os protocolos, de ajustar os protocolos. O protocolo é esse, a gente faz assim e pronto. Mas isso vai muito da liderança. Nos clubes, é mais ou menos assim que funciona. Lembrando, só esse parêntese, né? O país é muito grande, existem muitas filosofias de trabalho, mas pela minha experiência aqui nesses 10 anos, é mais ou menos isso que eu tenho visto aí pelo país. Aqui eu tenho sentido uma flexibilidade dos atletas de buscarem essas soluções, de buscar essas alternativas por conta deles. Eles gostam, quando você estimula, eles reagem bem com relação a isso, sabe? Isso aí tem sido bem legal aqui. Mas a partir da liderança, né? Você criou esse ambiente que permite aos atletas serem criativos, né? Então, tem alguns lugares aqui que isso acontece. Existem muitos técnicos aqui que fazem isso, inclusive técnicos de muito sucesso. Mas tem outros técnicos que também têm muito sucesso que segura tudo na rédea curta ainda. Né? O que eu também tem sucesso. Assim, eles mostram alguma situação no treino. Aí eles querem fazer, peraí, não vamos fazer loucura. Se quer fazer isso, vamos treinar para dar certo. Vamos fazer isso, fazer parte do nosso sistema aqui, do nosso processo. Então, eu vejo eles fazendo as situações, eles criam algumas situações que na cabeça de muita gente é loucura. Não, isso é possível de fazer, mas vamos treinar para dar certo. Não é, agora aleatoriamente vamos fazer, entende? Então, a gente tem buscado muito isso. Aqui no meu nível, né, a gente tem muito acesso à informação. Então, a gente tem pelo fato dos Estados Unidos ser um país muito rico e ter acesso a muitas tecnologias,
a gente tem plataformas tipo o Volumetrics, o Ball Time, um monte de acesso à informação que guia o nosso treinamento. Então, isso é uma grande vantagem no meu nível e no nível de college, todo mundo tem acesso a essas ferramentas, o que nos dá uma porrada de dado, uma porrada de informação para a gente guiar quais pilares do nosso treinamento a gente tem que focar mais ou menos, entendeu? O fato dos Estados Unidos criar muitos sistemas e processos facilita bastante a replicabilidade desses processos em outros lugares, entendeu? Então, vou dar um exemplo do Gold Medal Squared. Eles fazem as coaching clinics deles e eles ensinam um monte de princípios e métodos que fazem com que pessoas no meio do Nebraska, ou no meio do, sei lá, Idaho, numa cidadezinha pequena, pode construir um programa de high school, por exemplo, nos mesmos sistemas e métodos que a seleção americana joga, entendeu? Então, obviamente, isso vai ser adaptado, mas eles criam essas metodologias de uma maneira muito fácil. E o americano, ele tem essa facilidade de entender esses processos e replicar esses processos nas suas realidades, porque a vida do americano é toda baseada em processos e sistemas, entendeu? Isso facilita a identificação dos problemas, identificar qual lugar, qual parafuso eu tenho que apertar ali, né, no meu sistema, e outra, tem muita gente jogando voleibol, muita gente jogando voleibol, muito, no sistema de clube, high school, universitário, tem muita gente, cara, é muita gente. Então sai a qualidade da quantidade, entendeu? Agora, as desvantagens, realmente, a falta de flexibilidade e adaptabilidade do americano é um problema. Quando tem alguma coisa errada nesse sistema, quando dá alguma coisa errada, né, tem um técnico que sabe manipular em algumas... Oi? Literalmente dá pane no sistema. Dá pane, cara. Eu vou te dar um exemplo da minha realidade que aconteceu semana passada. Eu tava num jogo desgraçado de difícil em Salt Lake City contra Salt Lake Community College. Daí a gente ganhou o primeiro set, perdeu o segundo set. Daí a oposta do outro time tava arregaçando a gente. Daí o que eu fiz? Inverti a rede inteira. Inverti. Ao invés de começar na rotação 1, começamos na rotação 4. Ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo 3-1. Terceiro e quarto set foi um passeio. A menina tinha feito 10 pontos até então. Estava com 50% de aproveitamento. No terceiro e no quarto set, ela teve um ponto e passou a atacar negativo. Então, a outra técnica não identificou. Foi uma coisa que eu identifiquei, mudei e ela, cara, não teve a capacidade de adaptar de volta, entendeu? Isso se replica até no nível da seleção nacional. Você veja a atuação, o último jogo da seleção americana, elas ajustaram de um set para o outro, né? Precisou de uma intervenção da comissão técnica para fazer esse ajuste, né? E foi feito. O americano se adapta muito bem, mas como o Feijão falou, precisa ser estruturado. Dificilmente ainda, ou raramente, você ainda vê essa reestruturação ser uma coisa orgânica que parta do atleta em si, né? Então, a comissão técnica identifica o problema, aí pede um timeout ou faz um ajuste de um set para o outro. Mas, assim, ali, de um ponto para o outro, de uma situação, de um padrão identificado ali, né, 2, 3 pontos para outro, dificilmente os atletas ainda vão fazer essa adaptação por eles mesmos. É isso aí. E eu listei mais 2 desvantagens aqui do sistema. Não precisa de nenhuma formação acadêmica ou curso, nada disso técnico para entrar no sistema, né, de clubes, por exemplo. Não precisa, no universitário um pouquinho, mas tivemos uma pequeno problema na internet, mas estamos de volta. Então, como eu estava falando, né, essa falta de filtro para entrar no sistema para ser técnico aqui é uma desvantagem, porque daí, como tem muita gente, muito time, acaba
nivelando por baixo em algumas situações. E a especialização de funções por conta de regras. Como tem muita substituição aqui, como todo mundo tem que jogar, né? Todo mundo tem que ter sua chance, porque o sistema de clubes principalmente é pago, então tem muita substituição e acaba se criando outras funções dentro de quadra que você acaba especializando muito cedo e acaba criando alguns gaps aí na formação dos atletas. Mas isso é um assunto para outro podcast inteiro. Só para ilustrar isso que você está falando, eu tenho estudado bastante aqui, principalmente situações de atacantes contra bloqueios pequenos, porque é a minha realidade. E hoje eu tenho visto até a dificuldade de adaptação da trajetória da bola para o atacante de acordo com o bloqueio. Eles estão fazendo a mesma bola para todos os tipos de bloqueio. Então, por exemplo, eu vi agora, teve esse torneio Wagner na Polônia, a gente vai jogar contra a Argentina, estava vendo Argentina e Polônia. O Leão atacando contra o Mati Sanches, que é o levantador da Argentina baixinho. Cara, o Mati Sanches tocando na bola o tempo inteiro, com o Leão atacando, porque a bola tá uma seta e o Leão ataca na mesma altura, assim, não consegue aproveitar o alcance máximo do Leão, sabe? E não muda, cara. Não muda. Então, assim, tá todo mundo jogando. Eu acho que a coisa até que veio da escola americana, que é uma bola muito rápida o tempo todo, e não tem essa variação. Peraí, coloca a bola um pouquinho mais arredondada aqui, que eu vou por cima aqui e vamos ver se os caras vão defender. Entendeu? Então, assim, esse tipo de situação que tá dentro daquela situação que eu falei para vocês da construção do ataque saindo pelo corredor, nas situações com passe B, B-, que eu estou tentando, em algumas situações, ir contra as tendências, porque é onde eu vou achar a solução, é onde que eu vou achar espaço para poder jogar. Então, a gente tem estudado muitas situações e as tendências elas vão sendo criadas através de soluções dos problemas que foram criados pelos sistemas que estão aí. Então, eu acho que por isso que o voleibol sempre vai estar em constante evolução. Sempre alguém vai estar vendo o que está acontecendo e tentando achar a solução. E eu tenho um comentário depois. Talvez seja por isso que você está onde você está. Jogar com tendências e analisar as oportunidades que se apresentam. Não, é interessante você falou isso, né? Porque eu também estou indo mais ou menos na contramão com esse lance das bolas em meio de sistema, levantar um pouquinho mais perto da antena, e a bola das minhas opostas, ao invés de jogar, né, na velocidade, eu estou indo numa bola mais alta, porque eu identifiquei que as duas opostas que eu tenho funcionam melhor com uma bola mais lenta e com um contato mais alto, porque e é uma contramão da tendência, né? Então a tendência é a gente que faz, né, na verdade, né? Obviamente tem as tendências do jogo por causa do vocês dois fazendo o que o Naê falou, né? De olhar para as potencialidades e não os limites. Exatamente. Muito bom. Naê, a gente vai, graças a Deus, o programa está crescendo, a audiência crescendo, a abrangência está crescendo, e 100% disso se deve à qualidade dos nossos convidados. Então, já te agradecendo, mas antes de fazer os meus agradecimentos finais, mais uma vez aí, indica para a gente 2 pessoas para vir ter uma conversa como essa aqui. Olha, eu indico para vocês 2 pessoas sensacionais. Uma é o Neri. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o Neri. O Neri, eu consegui uma base técnica muito grande com ele, de processo de treinamento de altíssima intensidade, que é o que eu acredito. Hoje eu trabalho com alta intensidade. E eu aprendi muito com o Neri, que é muito especialista da parte técnica, mas ele também desenvolveu uma situação, né, na metodologia dele de muita intensidade no trabalho. E eu fui adicionando componentes táticos a essas situações de alta intensidade. Então, hoje, uma das situações que eu consigo fazer o time jogar em 3 semanas está dentro disso aí. E o outro que, se vocês conseguirem, vai ser sensacional, é o Marquinhos Lerbach, cara. Esse aí é fora de série. É impressionante. É um cara que... Eu acredito que a gente, nas categorias de base do Brasil, a gente está passando por um momento bem difícil aí agora. E eu acredito muito que a ausência do Marquinhos e do Percy nas seleções brasileiras está extremamente relacionado ao momento que a gente está passando,
nas categorias de base, porque eles tinham um conhecimento tão profundo do que é necessário para jogar no nível internacional, e eles tinham uma capacidade muito grande de agregar pessoas, de convencer as pessoas que estavam, os treinadores que estavam nos clubes menores, de se aproximarem dessa realidade dentro dos seus treinamentos, dentro da captação de atleta. E eu acredito que a gente tem perdido muito com relação a isso, e esses dois são muito responsáveis por essa situação do Brasil anteriormente. Vocês já entrevistaram o Percy. Eu acho que o Marquinhos Lerbar é uma pessoa sensacional para vocês aí também poderem bater um papo bem legal. Dois grandes arquitetos do voleibol brasileiro. A gente sempre fala disso. Ouvindo você falar desses dois caras, tem uma coisa que eu sempre digo, que assim, e eles faziam isso com maestria nas seleções de base, atletas jovens aprendem, adultos não. E a gente talvez precise trazer um pouco de volta isso para as categorias de base, que é o lance do ensinar e aprender, mesmo nas seleções nacionais, né? E esses caras são espetaculares. Duas Isso dicas. é relacionado àquilo que eu falei para vocês, olhar as potencialidades. Todo mundo tem capacidade de aprender. Eu estou com um central aqui, ele é da idade do Flávio. Cara, o que ele aprendeu de situações de bloqueio é impressionante, porque ele tem uma vivência muito grande, a gente tem que acreditar nisso. Quanto mais vivência a pessoa tem, mais a capacidade de aprender está presente nela. Então, eu acredito muito nisso. E a gente tem que voltar a vencer nas categorias de base, sabe? No Brasil. Eu não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus. O Anderson é meu amigo, o Magu, meu amigo, todo mundo que está dentro da seleção brasileira são meus amigos. Eu tive aí com eles jogando no Brasil, com a Coreia. Mas eu acredito que a gente tem que olhar um pouquinho para o passado ali e resgatar algumas coisas, sabe? E esses dois profissionais, tanto o Percy quanto o Marquinhos, são profissionais que eles sabem o que fazer e como fazer. E eu acho que essas pessoas com experiência a gente tem que estar sempre atento para aprender com elas e respeitar a experiência que essas pessoas têm, entendeu? Ninguém é 7 vezes campeão mundial à toa, ninguém... O Marquinhos, ele fez palestra para o time do Bernardo em final de campeonato mundial e os caras foram campeões mundiais. Então, assim, a gente tem que respeitar isso, sabe? Isso é a pura essência do voleibol brasileiro e a gente está precisando resgatar um pouco disso. Isso é o que eu acredito. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Naê, cara, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui trocar uma ideia com a gente. Eu sei que tá tarde aí para burro, aí onde você tá. Você tá na Coreia agora. Agora eu tô nas Filipinas. A gente está finalizando a preparação. A gente fez um amistoso contra a Tunísia aqui. Amanhã a gente tem outro amistoso contra a Tunísia, e mais dia 12 a gente tem um amistoso contra a Colômbia, e dia 14 a gente estreia contra a França. Legal. Mas tá tarde. Aí, da mesma forma, você falou pra gente que vai fazer análise de vídeo ainda, então, cara, obrigado, muito sucesso não só nessa temporada, mas no ciclo como um todo. Pô, de 32 para 24 já subiram aí mais de quase 10 posições no ranking. Cara, que trabalho espetacular. Eu desejo para você tudo de bom que se pode desejar para uma pessoa, para um amigo, para um colega de profissão, e você tenha certeza que você está deixando a sua marca não só no voleibol coreano, mas na vida dos seus atletas e de quem está trabalhando isso, com você. E sendo professor, essa é a nossa missão primeira, não importa o nível. E, cara, é uma inspiração toda vez que você vem aqui conversar com a gente. Obrigado demais, sucesso, meu. Eu que quero agradecer aí, porque é um momento muito especial para mim profissionalmente. Há pouco tempo atrás eu sonhava por essa oportunidade de estar jogando no campeonato mundial, né, na elite do voleibol mundial. E é um momento muito especial. Aproveitar também, agradecer todos os profissionais que me ajudaram na minha caminhada aí. É até difícil citar os nomes. Agradecer muito a minha família, que é a base de tudo para eu estar aqui. E pedir aí, né, para vocês aí que estão acompanhando o Mundial aí, que façam energias positivas para a gente aqui, deixar um pouco do nosso trabalho, dos nossos brasileiros aqui, representando, né, os nossos treinadores e os nossos atletas aqui também, com a seleção da Coreia, e que a gente possa trazer um pouquinho de alegria para todo mundo aí, se divertindo com o nosso trabalho. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido o primeiro jogo, e tenho certeza que vai ter sido sucesso. Naê,
cara, toda vez que a gente conversa, né, no podcast ou fora do podcast, né, nós conversamos lá nos grupos de WhatsApp, nos vídeos que a gente já fez junto, eu vejo esse brilho no olhar que você tem, cara, que é contagiante, cara, impressionante. Toda vez que eu tô querendo sair daqui pra quadra dar treino, infelizmente hoje é meu dia eu dei folga para as minhas atletas, mas, cara, muita ideia boa, esse fogo que você tem dentro de você é contagiante, meu amigo. Obrigado, cara. E assim como você fez, você manifestou todas essas coisas que aconteceram com você, eu vejo e eu tô manifestando aqui que um dia você vai estar com a camiseta do Brasil de novo lá em cima, cara. E eu já falei isso para outras pessoas e eu tenho certeza que você é um nome que vai chegar lá. Parabéns por tudo que você já construiu até aqui, parabéns por tudo que você ainda vai construir, boa sorte no Mundial com a Coreia, a gente vai estar aqui vibrando vibrando por cada vitória que você tiver e por todo o desenvolvimento que você ainda vai ter na sua carreira, cara. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de aprender contigo. Isso aí. Isso, eu agradeço, Deus está ouvindo você aí, e eu também desejo as melhores coisas para vocês e que a gente também possa se encontrar em breve. Vamos ver se eu consigo aí. Por favor, dar uma volta pelo mundo aí no meu período pós-temporada aqui. De repente, quem sabe a gente bate aí e se fala. Por favor, venha que você já tem um lugar onde ficar, o churrasco, a cerveja gelada, tá tudo pronto aqui para te receber. Bora. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Muito obrigado por tudo, sucesso, gente. Vamos lá. É isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui, galera. Não esqueça aí de acessar o QR Code para fazer o nosso curso, adquira lá o DNA do Líder Esportivo. Se você quiser vir para os Estados Unidos, fala com o Lucas Negrinha através da Nexus Next. E se você quiser saber sobre o trabalho espetacular da Team GM, também acesse o link que ficou na descrição, né, desse episódio e conheça o trabalho da Team GM lá, o nosso grande GG e o time dele, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, hein? Peter Bristotti. É isso aí, galera. Curte, compartilha, deixa o seu comentário no YouTube e volte para conferir o próximo. É isso aí, valeu, galera. Até o próximo! E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível, sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base, e a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance, e aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor
como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.